total number of estimates were 5 million barrels, which is about 200 million gallons. In a 1 to 10 scale, how would you rate this accident? Oh, it's definitely a 10. Because of the environmental effects, because of the deaths that occurred, because of the effects on the economy of much of the Gulf Coast of the United States, and actually because of the impact on the oil industry worldwide. The fact that this was offshore and at such a great depth meant that we had to deal with extra concerns in terms of temperature, the very cold temperatures of the deep ocean, as well as pressure, the very great pressure of working at the deep ocean. And so the mechanical response was much different than it was, for instance, with the Exxon Valdez. The biggest question probably is, where did all of the oil ultimately go? If there is a spill, what are we going to do? And how do you prepare yourself for that? You have got to have good scientific baselines. First thing I would do is I'd make sure that the person in charge is totally independent. You had a variety of players in the oil industry that were not adequately addressing issues of risk. The other piece of advice is to be better prepared ahead of time. Many of the people who were working on the Deepwater Horizon rig did not react according to those plans that had been laid ahead of time. The major mistakes included a use of a cementing material to cement the bottom of the well, which is a special formulation that was not adequately tested. Once that was put in place, there was a test made to make sure that that cement had sealed the bottom of the well. That test failed repeatedly, but they went ahead and assumed that it was okay. And then thirdly, they removed a lot of the drilling mud in this well, which is actually necessary to keep the pressure down the well. So once they removed that, there was an imbalance of the well, and it broke out of the bottom. It shot right to the top, up through the riser, onto the drilling rig, and onto the floor. This tremendous burst of gas which exploded. Especially in Louisiana, there are some spots where there's oil still being cleaned up. There's still some stuff that is washing ashore in terms of tar balls as far east as the Gulf Coast of Florida. But more importantly, there are real serious economic effects on a variety of different industries, including tourism and the fishing industry and the oil industry itself. Although most of the seafood is back in business and they're catching shrimp and oysters and whatnot, the stigma attached with it means that people don't want to eat seafood coming from the Gulf of Mexico. They think it's contaminated or unsafe for some reason. It is going to take 5 years, 10 years, maybe even 20 years before we have really seen the biological impacts of this spill. Well, what's the worst contamination, by oil or by dispersants? What's the worst contamination? I don't know. Was there contamination from the drilling muds? Was there contamination from the dispersant? Are there other contaminants in the oil that are not naturally there that these organisms can't deal with? The contaminant can be absorbed by the fish, it can be ingested when the fish eats food, and it can delay or it can impact the reproduction of the fish. When do you think we're going to have greener dispersants in the market available for a situation like this that happened here in the United States? It could be anywhere from, say, 1 to 5 years, depending upon how much one wants. Already the Department of the Interior, the federal agency which regulates this industry, has put in place a number of new requirements and regulations that requires them to review the whole drilling plan so they can look for the weak links. In addition to that, our commission recommended a number of efforts that would require legislation by our Congress to restructure our federal regulatory agency to make it more capable of managing this activity and regulating, preventing future risks, as well as increasing, for example, the liability limits. These kind of accidents are going to occur in the future.
The result of this incident should be a much better effort by the industry itself and by the governments that regulate it to try to assure that they have on hand both the capability to deal with a major blowout in deep water and the ability to deal with the economic and environmental effects once something like that occurs. The biggest lesson for other nations to avoid this sort of catastrophe would be to have regulations in place that require very specific and very detailed emergency response plans. And not only make sure that those emergency response plans are in place and are suitable to the location, but that they're enforced. Thank you very much. You're welcome. Obrigada. Obrigado. A Amazônia é uma região de contrastes. Por um lado, a diversidade de animais e plantas traz a esperança, por exemplo, da cura para novas doenças e também para a produção de novos alimentos. Por outro lado, uma enorme quantidade de pessoas ainda não teve oportunidade de aproveitar todo esse potencial. O Caminhos da reportagem hoje mostra a biodiversidade amazônica no contexto do desenvolvimento da sociedade. Uma riqueza incalculável, a maior floresta e bacia hidrográfica do mundo. A Amazônia, do tamanho de um continente, se estende por 9 países e tem cerca de 80% da vegetação preservada. Uma em cada 10 espécies da Terra está aqui. Só nos últimos 10 anos foram descobertas mais de 1.200 espécies de plantas e animais na gigantesca floresta. A gente está muito cansado de ouvir dizer que o Brasil é o país mais rico do mundo em biodiversidade, a floresta é rica em biodiversidade, mas o povo que vive na floresta vive de forma muito difícil. Enquanto você tem muito pouco biodiversidade sobrando na maior parte do Brasil, você tem muitos pesquisadores. É exatamente o contrário aqui na Amazônia. Aqui nós temos muita biodiversidade e muito pouco pesquisadores. O Brasil tem mais de 60% da Amazônia. A riqueza natural aqui é tanta que a biodiversidade varia de acordo com a região. Uma coisa é dizer que eu estou na Amazônia Central, cerca de Manaus, é um tipo de vegetação, é um tipo de planta, uma diversidade de plantas diferente, por exemplo, do que você tem aqui nessa ponta do Brasil. No caso do Acre, por exemplo, onde começa a nossa viagem, existe uma grande influência dos Andes e uma quantidade enorme de palmeiras e bambus que poderiam ser melhor aproveitados. Além da construção civil, que o bambu realmente tem esse potencial, tem uma outra descoberta que um pesquisador do INPA já fez na década de 70, mas que ficou meio que pouco divulgado, né? Mas foi publicado no artigo científico, que essa população de bambu do Acre ela pode ser usada para fazer papel, como se faz na Índia. E o papel que se pode fazer com bambu é exatamente esse papel aqui, chama de papel manilha. Aos poucos cresce a consciência sobre a importância da produção local e a relação com a floresta. Os produtos orgânicos por aqui são campeões de venda. A região metropolitana de Rio Branco tem 9 polos agroflorestais. Os produtores orgânicos da região se concentram aqui aos sábados, no centro da cidade, para vender seus produtos. Esses produtos orgânicos, por sinal, muitas vezes têm um preço que sai mais em conta do que o de produtos convencionais, que vêm de fora do estado. Doce de banana, né? O de leite, de cupuaçu também, bolo de macaxeira. A senhora que produz tudo? Tudo. E são produtos aqui da região? Da região, da colônia mesmo, lá onde a gente mora. A exemplo de outras partes da Amazônia, aqui a riqueza da biodiversidade também é aproveitada pelos raizeiros. Gente que promete curar doenças de todo tipo. Aqui no complexo do Mercado Velho existem dezenas de lojas. Lá ao fundo, por exemplo, nós temos uma loja de doces, depois uma loja de ervas, uma loja de produtos religiosos e aqui é a lojinha do Dr. Raiz, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Ô, Dr. Raiz, tudo bem?
Como é que está o senhor hoje? Graças a Deus, muito bem, graças a Deus. Raimundo Nonato, popularmente conhecido como Dr. Raiz, montou a loja dele aqui bem no centro de Rio Branco, onde funciona o Mercado Velho. Essas 5 garrafadas aqui são os campeões de venda. Campeões de procura, porque já é mais conhecida. O Sangue de Dragão, ele é um produto natural que eu considero um grande cicatrizante para feridas, serve também para corte, serve também para tratamento de ameba, para úlcera, gastrite, combate a hemorroida, a ameba, pedra na vesícula e tantos outros males, dependendo de como a pessoa... Anticancerígeno também? Anticancerígeno também. Esse aqui, leite de mururé. Chegam pessoas aqui, muitas vezes, de pescoço torto, e tomam o leite do muré e conseguem colocar no lugar. Para bucite, chega as pessoas que não levantam os braços, tomam o leite do muré e levantam. Então, é um produto que elimina artrite, artrose, osteoporose, bucite, reumatismo e até tendinite. Pessoas que muitas vezes rompem o tendão em jogo de futebol, tomam o leite do muré e pronto, sana tudo. Vinho de Jatobá é o próximo. Vinho do Jatobá, ele é um produto na natureza que ele é o pai das outras garrafadas, porque ele, através do vinho do Jatobá, a gente faz a garrafada fortalecimento do homem, né? Essa, no caso, é saúde da mulher, que é uma garrafada para mulher em fecho, para mulher que não consegue engravidar. E também do próprio vinho do Jatobá, a gente pode fazer a garrafada natural para o homem, que é para o homem que está com a fraqueza, muitas vezes, com a memória fraca, com a fraqueza sexual. Eu considero um tratamento auxiliar. Não é para deixar de lado o tratamento médico. De forma nenhuma. É para seguir com o tratamento. Não aconselho nem a minha mãe, que tem 92 anos de idade. A minha mãe tem 92 anos de idade e eu não digo, mamãe, vá ao médico regularmente. Esta lojinha aqui no Mercado Velho é muito mais do que uma simples loja de artesanato. Ela também é a sede da cooperativa Paiol. E aqui nós temos uma pequena cadeia produtiva e de venda dos produtos regionais aqui que nós estamos vendo aí, alguns deles ao fundo. A biociência, especialmente a biotecnologia, é cada vez mais uma área estratégica no mundo. No Brasil, aplicações na genética, na biologia molecular, nos fármacos, vêm crescendo apesar de várias barreiras. Pequenas, médias e grandes empresas brasileiras já descobriram o potencial de um setor que está crescendo rapidamente no país. O Caminhos da Reportagem desta noite entra no universo da biotecnologia, que é a tecnologia baseada na biologia. Ela é uma parte da ciência que está aumentando o leque das terapias disponíveis, permitindo a criação de novas vacinas e de remédios com maior poder de cura. Usando técnicas microscópicas, a biotecnologia também torna mais eficiente a produção de combustíveis, inseticidas e até mesmo de cosméticos. O Brasil deixou de ser um país em que não havia uma indústria de biotecnologia ou de biociências e agora tem se posicionado como um player importante. É claro que o fato da política de bioenergia, a questão do biodiesel ajudou muito, do etanol ajudou muito, esse posicionamento do Brasil e reconhecimento que o Brasil é um país de inovação, mas agora nós temos que avançar em outras áreas. Biotecnologia no Brasil hoje é uma ciência bastante nova. Como toda ciência bastante nova, ela tem seus complicadores, muitos deles atrelados a insumos, matérias-primas e treinamento de recursos humanos tem que vir de fora. Eu tenho que treinar recursos humanos no exterior, tenho que trazer eles para cá. Eu tenho que trazer insumos e matérias-primas, equipamentos todos de fora. Então eu tenho um custo muito alto atrelado ao desenvolvimento da tecnologia e depois à implantação da produção. Um dos ramos das biociências, a biotecnologia é muito mais do que uma ferramenta para inovar na área da medicina ou aumentar a produtividade no campo. Ela também pode ter grande impacto social.
No final de 2007, São Sebastião, na periferia de Brasília, era mais uma das centenas de cidades no Brasil com epidemia de dengue. Na época, a comunidade decidiu apostar numa alternativa inovadora, que não apresentava risco para o homem e o meio ambiente. A novidade era o bioinseticida Beteoros, que mata as larvas do mosquito da dengue. Poucos meses depois da aplicação nas áreas onde normalmente ocorriam focos do mosquito, os resultados começaram a aparecer. Os números da Secretaria de Saúde do Distrito Federal mostraram redução nos casos de dengue. O líder comunitário Pereirinha participou ativamente do trabalho na época. Foi montado umas barracas ao lado da administração e com a demonstração vieram eles, né, com outros órgãos, né? E ali colocaram à exposição várias larvas ovos do mosquito, né? Vivos, né? Para poder demonstrar o produto, né? E aí o produto foi colocado ali e via que em poucos segundos fazia efeito, morria aquelas larvas, né? No ano seguinte, com a mudança do administrador de São Sebastião, o produto deixou de ser usado e houve nova epidemia de dengue na cidade. Se tivesse realmente dado a continuidade, eu acho que hoje não teria, a Brasília inclusive estaria melhor. O bioinseticida usado em São Sebastião foi desenvolvido pela Embrapa, empresa brasileira de agropecuária. A tecnologia foi repassada para a BTEC, uma pequena empresa do Distrito Federal. Transferência tecnológica no Brasil é um assunto sensível, ainda mais em setores estratégicos como os da agropecuária e da saúde pública. O segredo do bioinseticida desenvolvido pela BTEC está na toxina produzida por bactérias em formas de bastão, chamadas de bacilos. São encontradas diretamente na natureza, sem necessidade de passar por nenhuma modificação genética em laboratório. Para as larvas do mosquito, a toxina produzida por meio de fermentação é um verdadeiro veneno. A BTEC, por enquanto, é a única empresa 100% brasileira que produz e comercializa bioinseticidas contra a malária e contra a dengue. Aqui nas embalagens brancas temos o produto contra a malária e aqui nas azuis contra a dengue. Essas toxinas atacam apenas as larvas dos mosquitos, sem prejudicar o homem, os animais e a natureza. A gente aqui tem um caldo final, que ele foi filtrado, e nessa imagem a gente pode ver que o material está todo concentrado, né, no fundo aqui do balde. É a nossa bactéria já com esporo e cristal, que é a toxina que vai matar o inseto. Mas aqui tem bactéria ainda ou é só a toxina? A toxina. E aqui você, com esses esporos e cristais, que são as toxinas, não é isso? Isso. O que vocês fazem? A gente parte para o processo de formulação. E a aí, formulação que é misturar esses esporos e cristais com outros componentes. Outros componentes. Quer dizer, eu posso tomar um copo disso aqui? Pode. Você não aconselha? Bom, eu não aconselharia por causa do meio de cultura, né? Mas a bactéria não causa mal nenhum. O Caminhos da Reportagem hoje fala sobre o comércio entre Brasil e União Europeia. Apesar de os biocombustíveis serem uma das principais promessas nesta negociação, você vai ver como o protecionismo europeu ainda dificulta a exportação de produtos brasileiros. Porto de Salvador. Daqui saiu em novembro um container carregado de papelão. Destino, Europa. Perto de comunidades carentes em Salvador, nossa reportagem foi saber de onde saiu tanto papel. A imagem é impressionante. Pilhas de caixas de papelão amontoadas dentro e fora dos prédios da Cooperativa dos Agentes Ecológicos de Canabrava, a CAEC. O pátio central e os prédios ao redor ficam em uma das regiões mais carentes de Salvador. A seleção deste lixo, especialmente papel, latas e garrafas,
garante o sustento destes trabalhadores. Até recentemente, os compradores eram da própria região. Muitas vezes, atravessadores se aproveitavam da urgência destas pessoas em sobreviver. Só que uma nova porta se abriu, a do comércio internacional. A CAEC tem 225 sócios cooperados. Em novembro de 2009, ela fez a sua primeira exportação. Foram mandadas 20 toneladas de papelão para a Bélgica. Deixamos a cidade do Rio de Janeiro e seguimos para Macaé, conhecida como a capital brasileira do petróleo. Fomos visitar outra pequena empresa que presta um serviço diferente. A RRC Robótica é a única no Brasil que vende robôs submarinos para operações em águas profundas. Por enquanto, eles revendem equipamentos fabricados nos Estados Unidos e na Europa. Em breve, querem fabricar eles próprios os robôs. Além da gente estar atendendo o mercado nacional, que já é um mercado de alta demanda, a gente também vai poder, eventualmente, estar exportando esses equipamentos. Enquanto a fabricação própria não começa, eles apostam em outro setor além das vendas, o de treinamento. Esta é a única sala de simulação de robôs submarinos do Brasil. Os alunos começam por este simulador básico, passam por um intermediário e, finalmente, chegam aqui neste equipamento mais avançado. O Porto de Roterdã tem o maior complexo de refinarias de petróleo do planeta e é a principal porta europeia para produtos do mundo inteiro. As exportações brasileiras que chegam aqui depois são distribuídas para toda a Europa. Os principais produtos são a soja, o minério de ferro, o suco de laranja, o açúcar e o álcool, conhecido internacionalmente como etanol. Fomos conhecer o problema mais de perto. No dia em que nossa equipe chegou à sede da Organização Mundial do Comércio, em Genebra, acontecia um fórum mundial com organizações não governamentais. Enquanto os Estados Unidos têm a Farm Bill, a política agrícola deles, a Europa criou a Política Agrícola Comum, que dá dinheiro aos agricultores europeus. Ela toma a maior fatia do orçamento comum europeu, que a cada ano ultrapassa os 120 bilhões de euros. Cerca de 40% do orçamento comum europeu vai para a agricultura. Por isso também o lobby tão forte dos fazendeiros. Toda essa pressão acaba desembocando no Parlamento da União Europeia, que tem uma sede em Estrasburgo, na França, e outra aqui em Bruxelas. Dentro da União Europeia, a Suécia é o principal país que utiliza o etanol ou álcool combustível para os transportes. Os principais fornecedores do produto para cá são outros países europeus e o Brasil. Estocolmo tem a maior frota de ônibus movidos a etanol no mundo. The artists announced the launch of a new internet service, but used symbols of an ancient culture, a history of war and isolation that in the beginning suffered the influence of other Asian countries, kimonos, geishas, samurais, some elements of the Japanese national identity. A culture full of images reproduced on the streets throughout the country, and especially in Tokyo, the political and economical center of Japan. Our search starts with those traces that form the Japanese cultural basis, be it in music, language, or fashion, an increasingly globalized and particularly Americanized fashion. The Japanese traditions are very much alive, but coexist more and more with the pop.
In the land of the rising sun, electronics are everywhere. Neon signs, LCDs shine during the day, at night. Overpopulated Greater Tokyo has more than 35 million people. Swarms of people who find their way even at the crossroads of Shibuya, one of the city's central neighborhoods. The screens are an integral part of Japanese daily life, selling products, announcing the news, showing the weather forecast. Big ones and little ones as well. Here, content is of course distributed by TV, but the use of computers and cell phones is routine in the life of children, men and women anywhere you go. They are pervasive, especially inside trains. In a city cramped with cars, public transportation, especially trains and the subway, is the choice of most people. And it was also our means of transportation to get around in Tokyo. The topic of our show is of great interest for countries with advanced economies, but also for the emerging ones. It is increasingly discussed in places like the World Trade Organization, the production and trade of digital content, films, music, videos, computer games, and a particular kind of content of which the Japanese are the largest producers, animations, which they call anime.経済的な波及効果ということで申し上げますと、約2、3兆円というふうな効果が推計されております。それからその他の、直接の収入にはならないけれども、化学的変化っていうか波及効果というのは大変大きくて、それは経済的に換算できないんですが、それについてはトヨタ自動車に匹敵するぐらいの影響力があるだろうというふうに思っております。